7 diz o seguinte: ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, porque ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Então, quando os filisteus, que eram o problema de Israel, ficou sabendo que Israel estava recuado, com medo, escondido, então os filisteus subiram. E quando Israel fica sabendo que os filisteus estavam subindo, entrou em desespero. Já tinham perdido 30 mil homens de guerra. Ainda não tinha tirado da mente a última batalha. E agora fica sabendo que os filisteus estavam subindo para atacar. E pior ainda, estava subindo só com os homens de guerra, só com os homens profissionais em batalha. Para Israel, é como se o momento da morte para todo aquele povo tivesse chegado. Todos agora vamos morrer, não tem mais jeito, não tem para onde fugir. Meus queridos, um exército que vai para a batalha com medo é um exército derrotado. E Israel estava com medo. Israel estava com medo. E agora, só tinha uma solução para Israel. Ou melhor, foi sempre a única solução. Mas Israel havia esquecido disso. O versículo de número 8 diz o seguinte: por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então agora, depois que não tinha mais saída, depois que não tinha mais jeito, o que Israel faz? Diz: olha, clama a Deus. Comece a orar a Deus, talvez Ele possa nos ajudar. Comece a buscar a Deus, não cesse, não pare, porque agora os filisteus estão vindo, o nosso problema está em nossa direção, estamos sendo consumidos por eles. Clame a Deus. Quem sabe Deus não possa nos ajudar. E nos versículos de 9 a 11: então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou-o inteiro em holocaustos ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia em grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e feriram até abaixo de Bet. Então, depois que começa a clamar a Deus, Deus manifesta no meio do povo de Israel. Deus começa a dar a vitória. E quando Israel viu Deus agindo, o exército que estava desanimado, o exército que já havia se entregado, deixou de confiar em si mesmo para confiar em Deus. Então, diante das lutas, agora Israel estava confiando em Deus. E quando a confiança de um povo ou uma pessoa está em Deus, a vitória é garantida. A vitória é certa. Quando nós mudamos o nosso foco, quando nós mudamos a nossa visão para Deus, nós começamos a obter vitórias. E o Senhor Jesus Cristo, em 1 João, capítulo 15, versículo 5, Ele diz o seguinte, já no finalzinho do texto: porque sem mim nada podereis fazer. É o Senhor Jesus Cristo que está dizendo isso. E ainda em Êxodo, capítulo 33, versículo 15, em um momento de luta com Deus, em um momento onde Moisés estava com uma grande responsabilidade, então Moisés, com toda a sua ousadia, com sua audácia, olha para Deus e diz: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés reconhecia que ele precisava da presença de Deus na vida dele, no meio do povo, para vencer as lutas, para vencer as dificuldades, para vencer os problemas. Nós aprendemos com Moisés, meus queridos, que precisamos acordar todos os dias. E antes de sairmos para os nossos trabalhos, falarmos com Deus: Senhor, eu preciso da tua presença comigo. Eu preciso que o Senhor esteja comigo o tempo inteiro no meu trabalho. Eu preciso que o Senhor esteja comandando a minha vida, que o Senhor esteja me auxiliando nas decisões, que o Senhor esteja me ajudando em tudo aquilo que eu vou fazer. Porque se a presença de Deus não for conosco,
estresse tem tomado conta do nosso ser, onde a pressão tem sido muito grande. Se Deus não for conosco, nós não vamos conseguir respeitar os nossos superiores. Nós não vamos conseguir, no nosso ambiente de trabalho, desenvolvermos um ambiente de união. Nós não vamos conseguir respeitar os nossos colegas. E aí nós vamos ver as brigas cruzadas que estão nas redes sociais. Colegas falando mal de colegas, denegrindo colegas. Colegas que não se respeitam mais. Colegas que não têm mais senso de justiça, porque a presença de Deus não está na vida. Então Moisés sabia que ele precisava de Deus na vida dele para fazer a coisa certa, para tomar a decisão certa e agir de forma certa e levar aquele povo para o lugar que Deus queria. E nós precisamos também clamar a esse Deus para que a presença dele esteja conosco em nosso local de trabalho todos os dias. Foi isso que Israel aprendeu.